trabalha com missões, ele distribui bíblias nos shows, mas andaram espalhando por aí que a apresentação do Iron Maiden seria uma espécie de ritual satânico e que no finalzinho eles disseram que o mal reinaria para sempre. Nada disso. Isso são coisas que as pessoas gostam de criar e inventar. É claro que existem bandas de rock comprometidas com esse tipo de coisa, não há dúvida, não só de rock, de qualquer outro gênero musical, mas a banda Iron Maiden e algumas outras têm, inclusive, componentes cristãos comprometidos com o reino de Deus. Muito bom. Isso eu acredito que o que incomodou muita gente, pastor, é que eu fiz questão de registrar a nossa presença e dizer, eu vim curtir, eu vim ouvir um estilo musical que desde a minha mocidade eu aprecio muito. Então eu não usei como justificativa evangelização, eu não estava lá para distribuir folhetos, nem estava lá com camisetas com dizeres bíblicos, não, eu estava lá como um ser humano. Eu, depois de conduzir 2 escolas dominicais, 2 cultos, fui apenas para o encerramento, e isso porque ganhei um ingresso de um baterista amigo meu, porque se não fosse, provavelmente eu não poderia estar lá. Tá bom. Bom, muito obrigado por ter... Ele viajou especificamente para participar do Vejam Só, tanto é que ele sai daqui e volta direto para o aeroporto para voltar ao Rio, né? É verdade. Muito bom. Do outro lado, recebendo novamente o professor pastor Éder Willer, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, que preside o Instituto Bíblico Etnos. Paz e graça, pastor Éder, seja muito bem-vindo outra vez. Paz e graça, reverendo Éder, paz e graça, Bispo Hermes, e aos nossos prezados telespectadores. É um prazer estar de volta aqui no Vejam Só, debatendo um tema de grande relevância e de grande importância para as nossas igrejas, os nossos irmãos. Tenho certeza que os nossos irmãos que estão assistindo serão ricamente edificados com o debate desta noite. A igreja onde o senhor trabalha fica lá em São Mateus, não é isso? Correto. A nossa igreja, Assembleia de Deus de Madureira, a nossa sede está em São Mateus, Zona Leste, Avenida Mateu Bem, 263, e o nosso pastor-presidente, Deiró de Andrade. Muito bom. E o Instituto Etnos, o que é? O Instituto Etnos, ele é um instituto nos cursos básico, médio em teologia. Nós temos a nossa sede própria em Hortolândia, com núcleos aqui na capital, em algumas regiões de São Paulo e também na cidade de Sumaré, região metropolitana de Campinas. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Deus o abençoe. Amém. Falamos de um monte de coisa boa, né? Agora é hora de falar do mal. Então, vou começar com o pastor Éder Willer, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira e presidente do Instituto Etnos. Queria que, na sua primeira fala, pastor, o senhor, como é que o senhor responderia à questão do tema de hoje, né? A gente sabe, pela Bíblia, que o mal vai prosperar até que o mundo se acabe. Então, por que o tempo todo a gente fica se levantando e dando murro em ponta de faca, tentando impedir que o mal prospere? Reverendo Éder e prezados telespectadores, o tema deste programa, se os cristãos sabem que o mal prosperará até que o mundo se acabe, porque ficam tentando impedi-lo. Bem, o Senhor Jesus, ele deixa asseverado nas Escrituras sobre a temática da grande comissão. Por exemplo, Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 16. Ali nós temos a grande tarefa evangelística e missionária que o Senhor Jesus incumbiu a sua igreja na divulgação do Evangelho. Então, de início, pastor Éder, nós queremos dizer aos amados irmãos que quando a igreja cumpre a tarefa evangelística missionária, a igreja está combatendo as forças do mal. E através da evangelização e da obra missionária, a igreja não vai terminar a ação do mal até que o mundo se acabe. Entretanto, a ação do mal ela é minimizada quando a igreja leva a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, e ocorrendo salvação de almas, porque esse é o propósito da grande comissão, a evangelização dos povos e a salvação de almas. Assim acontecendo, a ação do mal no mundo, ela prossegue, entretanto, ela é minimizada, porque ocorre conversão de almas. Então a igreja, ela cumprindo o ID de Cristo, ela está batendo de frente com o mal. Não termina com o mesmo,
porque os eventos escatológicos já estão vaticinados, que o mal, ele permanecerá até que o mundo se acabe. Entretanto, na obra evangelística missionária, em obediência à grande comissão, a Igreja do Senhor Jesus minimiza essa ação do maligno para com as pessoas que se convertem ao Evangelho. Tá bom, depois a gente vai esmiuçar essa fala do irmão. Vamos ouvir agora o bispo Hermes Fernandes, que é o líder da Igreja Reina e também doutor em escatologia e ciências da religião. Quando o senhor viu o tema, qual foi o pensamento que veio à sua mente? É um tema e tanto, né? Porque trata de um mal entendido. Eu, particularmente, não creio que o mal prosperará até a volta de Jesus. Eu creio que a igreja será bem-sucedida no cumprimento do seu papel, discipulando as nações. Fala-se tanto em avivamento, e o que é avivamento? Eu creio que a volta de Jesus será precedida por um grande avivamento. E um avivamento que resultará na conversão das nações. Há um salmo, inclusive, se eu não me engano, Salmo 72, não estou muito certo, que diz que as famílias das nações, todas as nações, virão e se converterão. Então, eu não creio que o mal continuará nessa marcha, nesse avanço, porque a igreja imbuída pelo Espírito Santo não vai simplesmente garantir que pessoas tenham sua estada celestial garantida, digamos assim, perdoe a redundância, mas também vai trabalhar para que a vontade de Deus, feita no céu, também seja feita na terra. Não foi isso que Jesus ensinou na sua oração, conhecida por nós como oração do Pai Nosso? Então, enquanto a vontade de Deus, feita no céu, não for feita na terra, a igreja não pode se dar por satisfeita. O que eu não creio, pastor Heber, é naquilo que eu chamo de teologia de Rocky Balboa. O senhor deve ter assistido aos filmes do Stallone, né? Rocky Balboa, em que ele apanhava, mas no finalzinho, no último round, ele tinha algum lampejo, lembrava alguma coisa e virava o jogo. Eu não creio que a igreja vai virar o jogo no final. Lá em Apocalipse diz de um cavaleiro que sai vencendo, já sai vencendo e para vencer. Então, Cristo e a sua igreja serão vitoriosos dentro da história, não na prorrogação. A maneira como a gente pensa, por exemplo, o milênio, é como se o milênio fosse para além do tempo regulamentar. Então, a história é o jogo em si. Então, na história, a gente perde de goleada, o diabo sai rindo à toa, mas daí Deus dá uma segunda chance, uma prorrogação, e nessa prorrogação, no último segundo, Jesus vira o jogo. Eu não creio assim. Eu creio na marcha da igreja na história. Ela está avançando. E digo mais, o mundo não está piorando, como muita gente acredita. Eu vejo exatamente o inverso. Basta olhar em retrospectiva, 300, 200 anos para cá, quanta coisa mudou. Eu não gostaria de ter vivido, por exemplo, na época da escravidão, na época em que as mulheres sequer eram contadas, não tinham direito a voto. Então as coisas estão gradativamente melhorando graças à atuação do Evangelho na história. Agora, se uma coisa ou outra piora, a gente tem que fazer meia-culpa. Porque Jesus disse que o nosso papel seria ser sal da terra. E sal não é só para dar sabor. Sal também é para preservar, para conservar. Então, se algo não está como nós gostaríamos, talvez nós estejamos sendo muito lentos. Mas o papel da igreja é a transformação do mundo. É fazer a vontade de Deus acontecer aqui na terra como ela acontece no céu. Legal. Hoje vai ser bastante quente o debate aqui. Né? Você tem de um lado alguém que diz que de fato o mal vai prosperar, do outro diz que não vai prosperar coisa nenhuma. De um lado você tem alguém aqui que diz assim, olha, a igreja evangelizando está detendo o mal, de outro lado você está dizendo o mal vai prosperar de jeito nenhum. Né? A igreja vai ser a grande vencedora e não no milênio, que aliás o senhor é pós-milenista. Pós-milenista. Pois é. Então tá bom. Hoje vai ser muito legal.
O mundo em que vivemos está repleto de coisas ruins. Isso não é nenhuma novidade. Um dos exemplos de males que nos rodeiam é a fome. Um estudo divulgado na última semana pela BBC Brasil mostra que pelo menos 1 bilhão de pessoas sofrem de desnutrição no planeta. A situação é considerada grave na América Latina, especialmente na Bolívia, na Guatemala e no Tahiti. Mas não é somente a fome que assola a vida de muitas. Outra estatística que chama a atenção está relacionada com a pobreza. Segundo o Relatório Econômico Social 2013, elaborado pela ONU, o número de pessoas que vivem em situação de pobreza no mundo pode triplicar e atingir a marca de 3 bilhões até 2050. Mas não é somente a fome e a pobreza que aumentam os índices estatísticos ano após ano. As catástrofes e guerras que deveriam fazer parte de uma anormalidade mundial está presente para estas e outras gerações acompanharem. Atualmente, uma guerra civil entre a Síria e os Estados Unidos está travada. Segundo anunciou o vice-ministro sírio de Relações Exteriores, Faisal Muqdar, a Síria não deve ceder diante as ameaças e que, segundo ele, não há problemas se isso venha a gerar uma terceira guerra mundial. Tanta maldade diante de nossos olhos. Já que os cristãos sabem que o mal prosperará até que o mundo se acabe, por que ficam tentando impedir isso? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Bom, nós estamos discutindo essa questão, né? E você vai participar pelo site www.vejamsó.com.br. Vote na enquete e você pode ganhar os nossos presentes. Estamos aqui com o professor e pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira e presidente do Instituto Bíblico Etnos. Eu queria que o senhor dissesse para nós se, segundo a sua convicção, né, baseada na Bíblia, o mal vai ou não prosperar até o fim. Pastor Heber, prezados telespectadores, à luz das Escrituras, o mal ele prosperará até que o mundo se acabe. Mas é importante, reverendo Heber, a gente destacar aos prezados irmãos que nos assistem que o mal não triunfará. A prosperidade do mal, ela é temporária, transitória, ou seja, o mal prospera até onde a soberania de Deus assim o permite. Portanto, nós temos embasamento na palavra de Deus que o mal, ele prosperará até que o mundo acabe. Entretanto, ratifico mais uma vez, a Escritura nos ensina que o mal não triunfará. O triunfo pertence ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. Tá, mas deixa eu só trocar em miúdos o que o senhor acabou de falar agora. Me ajuda aqui. Segundo o que o irmão entende das Escrituras, nós teremos nos últimos tempos desse mundo um período chamado de grande tribulação, não é isso? Isso. Então, como o próprio nome fala, vai ser um tempo em que tudo quanto é tipo de desgraça e de pecado vai ter espaço. É isso? Correto. Mas, só para fazer coro com o Bispo Hermes, no último minuto Jesus volta e põe ordem na casa. É por isso que ele fala que a gente vai ganhar na prorrogação, porque o mal vai, o diabo, o anticristo, o falso profeta vão fazer gato e sapato nesse mundo, vão ou não vão? Pastor Heber, nós defendemos o posicionamento pré-tribulacionista, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, se a igreja sair, aí que o negócio... E a igreja sendo arrebatada, cumprir-se-á então a 70ª semana escatológica de Daniel, que é justamente a grande tribulação. Então, na grande tribulação, o mal que já opera hoje, ele vai operar no seu clímax, no seu apogeu, de forma que esse mal, ele permanece atuando até que o Senhor Jesus, ele resolva essas questões com o fim das ações do anticristo e do falso profeta com a batalha do Armagedon.
E nos momentos que a Bíblia nos revela sobre o milênio e o juízo final, a palavra de Deus também diz em Apocalipse sobre a última ação de Satanás. Capítulo 20, versículo 10, que eu faço questão de ler aqui para os irmãos. Então, esse texto que eu estou lendo em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, é o último versículo da Bíblia que corrobora a última ação do inimigo, a derrota final do mal. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite sempre atormentados para todo sempre. Seguindo nessa linha de pensamento, nós temos também agora o vídeo que foi passado com os exemplos de fome, pestes e guerras. Eu me recordo também que o apóstolo Paulo diz, pastor Heber, que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E a morte é uma consequência do mal. E a referência bíblica que corrobora o término da ação da morte está no Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, quando a Bíblia diz: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Portanto, cumpre-se aqui a profecia de Paulo em Coríntios 15, quando Paulo afirma que a morte é o último inimigo que será aniquilado. Na ordem cronológica dispensacionalista que nós estamos aqui defendendo, o mal ele terá o seu fim com o juízo final, o grande trono branco. Antes disso, não. Antes disso, ele prevalece temporariamente, porém, ele não triunfa. Tá bom. Bispo Hermes, olha, a Bíblia é clara. Vem a grande tribulação, vem o anticristo, vem o falso profeta, que vai enganar todo mundo e tal, com prodígios de mentira e tarari, tarará, e isso só acaba no último minuto mesmo, quando Jesus voltar. Há controvérsias, pastor. Eu espero que haja mesmo. Porque, como você sabe, eu sigo a escola pós-milenista e preterista parcial. Isso quer dizer que eu acredito que muitas das profecias que os crentes hoje aguardam cumprimento no futuro, na verdade já se cumpriram. E se cumpriram ainda no primeiro século da era cristã. Então, muito daquilo que Jesus disse, por exemplo, Mateus 24, o sermão profético, ele disse: não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Então, Mateus 24 já aconteceu, isso inclui a grande tribulação. Isso inclui muita coisa que hoje os crentes esperam para o futuro. O problema, o que me deixa incomodado com o estudo, é que isso acaba paralisando a igreja. Já que o mundo tem que piorar, por que eu vou arregaçar as mangas e me preocupar, por exemplo, com as próximas gerações? Que próximas gerações? Eu cresci ouvindo que a minha geração era a última. Eu também. Eu já tenho filhos, daqui mais uns anos Deus vai me dar netos, se Deus quiser bisnetos, e a coisa continua. Então nós precisamos resgatar a crença no futuro e trabalhar hoje pensando no amanhã. Eu gostaria de ler rapidamente algumas passagens de Isaías. Uma delas é super conhecida, porque profetiza o nascimento de Jesus. Isaías 9, do 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Veja, do aumento do seu governo. O nome Basileia, que é o nome grego para reino, que nós traduzimos como reino, na verdade seria melhor traduzido como império. E o que distingue um reino de um império é que o reino é uma coisa estática, é aquilo ali pronto. Já está todo delimitado, já tem o seu território. O império é uma realidade dinâmica, é algo que está crescendo. Por isso Jesus se refere ao reino de Deus como um grão de mostarda, imperceptível, mas que se torna na maior das hortaliças. Ele também se refere ao reino de Deus como uma pitada de fermento, que leveda toda a massa. Então o reino de Deus está em franca expansão hoje. Por isso que nós lemos do aumento do seu governo. E na outra passagem, Isaías
49, do 7 ao 8, diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, ao que é desprezado dos homens, que é Jesus, e ao que é aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do santo Israel que te escolheu. Agora, olha que interessante. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Te guardarei e te darei por aliança do povo, é Cristo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Então, o papel de Cristo é reinar e restaurar a terra. Por isso que diz lá em Atos que convém que o céu o contenha até o tempo da restauração. Mas essa restauração já começa através da agência da igreja. Olha o que diz Isaías 61, todo mundo conhece essa passagem: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu, tal, até aqui todo mundo conhece. Só que a gente para no verso 3, olha o que diz o 4. E eles, a igreja, nós, edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Então, o papel da igreja é arregaçar as mangas e trabalhar para tornar esse mundo um lugar mais justo, um lugar melhor. Por isso que nos foi dado uma herdade assolada, um deserto destinado a se tornar jardim. Só que se nós ficarmos de braços cruzados, esperando apenas uma manifestação de Cristo bem Spielbergiana, né? Porque todo mundo espera aquela manifestação estrondosa, parecendo do filme Independence Day, para mudar a história. Então, qual a razão de estarmos aqui? É povoar o céu, como se usa dizer? Quer dizer, nós somos apenas uma agência que envia a gente para o céu? Ou será que Deus estaria interessado em restaurar a criação, haja vista que a nota que ele emite acerca da sua obra, lá no Gênesis, quando ele conclui, quando ele dá a última pincelada, ele diz: muito bom. Ele não diz dá para o gasto, ele não diz mais tarde eu me supero, não, ele diz muito bom, e Deus é insuperável. Então esta obra, esta criação é obra de Deus, e a igreja tem que estar envolvida diretamente na restauração dela. Por que eu vou me preocupar, por exemplo, com questões ambientais, se esse mundo vai pegar fogo? Por que eu vou me preocupar com próximas gerações, se a minha é a última? Então nós precisamos rever isso sim, e acreditar que o mal não vai prevalecer, como disse o meu colega, mas também não vai seguir prosperando. Vai chegar o momento em que a verdade vai prevalecer, e ela já está prevalecendo aos poucos. A obra de Deus já está avançando, e as nações eventualmente se converterão a Cristo. Eventualmente no sentido americano, né? No fim, finalmente. Não no sentido de fim, eu acredito que antes do fim. Eventualmente Sim, eu sei. Finalmente. Em algum momento... então você foi nos índios brasileiros, mano. Tá bom. Pastor Éder William, o senhor disse na sua primeira fala, né, que a evangelização é a forma da igreja fazer o papel dela e tal, e ela com isso detém o mal e tarará. Agora, eu queria perguntar uma coisa para o senhor bem prática. Eu sei que o senhor acompanha tudo que acontece no Brasil especialmente, e eu queria que o senhor desse a sua resposta bem dentro do tema que ele está discutindo. Vira e mexe os nossos deputados, a Câmara enfim, o Congresso Nacional, ou então câmaras de vereadores ou de deputados estaduais, tentam elaborar leis que, do ponto de vista dos evangélicos, é um absurdo. Aí há uma gritaria geral. Por exemplo, o casamento gay. Está todo mundo aí mobilizado, tem até um grande líder fazendo todo empenho e criou o nome dele em cima dessa oposição. Quando o mundo já deu um jeito fácil, né? Não precisa casar, a união estável é equivalente e tal, e nós não estamos percebendo isso. Aí a gente fez da agenda dos cristãos a oposição ao casamento gay, como se só isso fosse importante. Né? Ora, se a gente sabe que o mal vai prosperar, que o anticristo vem aí, para que a gente vai ficar se desgastando com isso? Agora, o movimento gay já se mobilizou, né, que eles são extremamente
articulados e estão fazendo um protesto aí nojento, diga-se de passagem, que é uma afronta à lei de botar homossexuais se beijando no meio dos cultos. Né? Isso é uma afronta à lei, isso é crime. Mas o que eles querem? Eles querem exatamente isso, que os pastores reajam policialmente, chamando a polícia, mandando prender, porque aí vem artista falar, onde já se viu, Jesus não pregava o amor, vai lamber sabão, não é? Se a gente tivesse ficado quieto, deixado para lá, vocês querem o casamento gay? Façam, o anticristo vai reinar mesmo, eu vou ser arrebatado, não quero nem saber. Não é? Esse não era o melhor papel nosso? Pastor Eber, prezados irmãos, nós entendemos sim que o Estado é laico, nós não podemos misturar religião com política. O evangélico que exerce o seu cargo público como deputado, como senador, como vereador, ele é cidadão do céu e também cidadão da terra. E como cidadão da terra, ele pode estar defendendo os valores da família tradicional, que é o casamento do macho com a fêmea, homem casando com a mulher. Portanto, o evangélico cristão que exerce cargos públicos no poder legislativo, por exemplo, como os deputados, eles trabalham para o bem da sociedade. Nesse momento, é importante dizer aos irmãos que nos assistem que ano que vem nós teremos eleições e nós precisamos avaliar quais são os candidatos que têm compromisso com os princípios da palavra de Deus, com a família tradicional. E nós não podemos ser omissos, pastor Eber, porque estamos aguardando a iminente vinda de Cristo, e já que o mal vai prevalecer, então deixa liberar. Porque o apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente em Romanos, capítulo 12, e versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Roma, e esta palavra é atual para a igreja odierna, que o crente, o cristão, ele mesmo sabendo pelas profecias escatológicas que o mal prospera, entretanto não triunfa, nós precisamos trabalhar pelo bem da sociedade, pelo bem das nossas gerações, pela valorização da família tradicional e amar os homossexuais, mas condenando a prática do homossexualismo e estarmos embasados em Romanos 12, versículo 2. Repito mais uma vez, não podemos nos conformar com este mundo. Estamos numa sociedade pós-moderna, relativista, onde o pecado cresce de forma assustadora. E dizer que o mal não está avançando é fechar os olhos para a realidade do século XXI. Mas diante deste quadro tão caótico e negro, pastor Eber, a igreja precisa se posicionar através da obra evangelística, missionária, exercendo a piedade cristã, amando o pecador e aborrecendo o pecado e não se conformando com o mundo. Tá bom. Essa sua fala caberia direitinho no Bispo Hermes, que diz que a igreja tem que fazer mesmo, exercer ação profética, mudar as coisas, como mudou a escravidão. Quem não sabe, foram deputados cristãos evangélicos que militaram até que as leis, começou na Inglaterra, né, as leis contra a escravidão fossem aprovadas e se espalhassem pelo mundo e tal. Agora, bispo, seu telespectador e eu estamos muito curiosos para o senhor explicar uma coisinha. Porque quando a gente vê o senhor falar, o senhor tem o da oratória, né? Como o professor também tem, então a gente fala, puxa, ele está certo. Mas aí o senhor falou um negócio interessante. Mateus 24 se cumpriu, né, na destruição de Jerusalém e tal, foi o período da tribulação e tal. Mas em Mateus 24 mesmo está escrito que o sinal do Filho do Homem se veria como um relâmpago e tal, Jesus voltaria, e Jesus não voltou. Bem. E aí? Bem, eu diria que, num certo sentido, ele voltou em juízo sobre Jerusalém. Houve ali uma epifania. Ele não voltou em glória como virá no último dia, mas voltou em juízo sobre Jerusalém. Mas a separação do bode das ovelhas... Pois é. Veja, eu falei de Mateus 24. Agora, Mateus 25,
aí já trata do juízo final. Aí são outros 500. Aí nós cremos que ele virá no último dia, separará bodes de ovelhas e tal, mas o que é anunciado em Mateus 24 já se cumpriu na queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Entendi. Então tá bom. Agora, pastor, se eu puder pegar esse gancho... Claro, imagina que seria perder essa. Eu creio que a igreja deva militar em todas as áreas, inclusive na cultura, na ciência, não só na política. Mas há algo que me incomoda muito, é que a igreja só se preocupa com questões morais, como homossexualismo, aborto. Você nunca viu a igreja se preocupar, por exemplo, com a corrupção, fazer protestos contra a corrupção. Quando aconteceram esses últimos protestos, a igreja se ausentou, os líderes não se pronunciaram. Por que será? E por que há tantos políticos evangélicos ficha suja? Então, isso se aborrece a mim, imagino o quanto aborreça a Deus. Então, a igreja, ela tem que perder essa mania de ficar, como Jesus denunciou os religiosos da sua época, coando mosquito, engolindo o camelo. A impressão que eu tenho é que questões como esta do homossexualismo é uma espécie de boi de piranha. Você sabe que lá no Pantanal, os boiadeiros, quando tem que atravessar um rio infestado de piranhas, o que eles fazem? Eles pegam um único boi, fazem um corte na pata do boi para que sangre e o faz atravessar sozinho. Enquanto as piranhas se distraem devorando aquele boi, a boiada passa incólume do outro lado. Então eu tenho a impressão que a gente está batendo muito nessa tecla e acaba aumentando o abismo entre nós e os homossexuais. Eu tenho interesse em que os homossexuais recebam a Cristo, recebam o Evangelho, mas se nós nos entrincheirarmos contra os direitos que eles reivindicam, eles não vão nos dar ouvidos. Eu sou a favor do que dizia Voltaire. Eu posso ser radicalmente contra o que você fala, mas eu sou capaz de morrer pelo direito que você tem de falar. Então, mesmo que eu discorde de uma ou outra reivindicação daquele grupo, eu tenho que acreditar e apostar no direito que ele tem em reivindicar, mesmo sendo contra essa reivindicação. Então a igreja precisa deixar de se entrincheirar, seja contra os homossexuais, ou seja qualquer outro segmento, para ser mais acolhedora. Não que ela vá fazer concessão a uma prática que, à luz da Bíblia, seja duvidosa ou até condenável, mas que ela seja mais compassiva. Às vezes parece que alguns religiosos, alguns evangélicos, se estivessem naquela cena em que a mulher é pega em flagrante adultério, se candidatariam a lançar a primeira pedra. Jesus impediu que aquilo acontecesse. Nós vamos mudar o mundo, não vai ser na canetada, não vai ser através de leis. Quando Paulo, por exemplo, escreve a Filemão, intercedendo por Onésimo, Onésimo era um escravo foragido, que acabou preso, que agora estava sendo solto e não tinha para onde ir. Era escravo, não tinha direito à propriedade. Paulo escreve uma carta e diz: ô Filemão, eu soube que você é crente, eu poderia usar da minha autoridade apostólica e te dar uma ordem, mas em vez disso, eu peço em nome do amor, recebam não mais como escravo, mas como irmão. Quer dizer, é um discurso diferente desse moralista. Quando Jesus recebe aquele centurião que pede pelo seu escravo, pouca gente repara que o nome usado ali em grego para escravo, na verdade, era usado para escravos sexuais. Era normal. A gente pensa que hoje o mundo está muito pior em termos morais. Tá não, naquela época era normal uma família ter um escravo de 13 anos para atender aos apelos sexuais do seu patrão. Ele ficava de 13 aos 18 anos servindo sexualmente ao patrão. E aquele homem procura Jesus na maior cara de pau. Ó, o meu criado lá está doente. Em outras palavras, não vou mais poder usá-lo. Jesus envia uma palavra e o cura. Jesus não dá um discurso moralista nele. Mas eu creio que assim como aconteceu com Zaqueu,
que era um corrupto salafrário e que decide, como diz lá, ele decide pagar quadruplicadamente aqueles a quem ele havia defraudado, sem que Jesus tocasse no assunto. Ele foi constrangido pelo amor de Jesus. Então eu creio também que o centurião, quando chegou em casa e viu aquele criado de pé, provavelmente o liberou daquela função terrível, que era uma função completamente condenável à luz da palavra de Deus. Porém, Jesus não veio com um discurso moralista. Jesus sabe que o que vai mudar esse mundo é o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios. O amor de Deus nos constrange. O homem precisa ser constrangido pelo amor e não ser forçado a mudar por causa de uma canetada, de uma lei qualquer. Bom, mas eu sou forçado a chamar o intervalo porque nós estouramos o tempo do foco. Não, que é isso. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta ouvindo mais um pouquinho do professor pastor Éder William e também do bispo Hermes Fernandes. Voltamos já. Muito bem. O Guaraci da capital paulista diz assim: Deus exige que sejamos justos e a justiça implica na prática do bem. Isso nos leva a bater de frente com o mal. Sempre. Independentemente do que está previsto para o final dos tempos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça tem como regra de ouro: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça, diz Levítico 19:15. Senhores, dai a vossos servos o justo e equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu, diz Paulo na carta aos Colossenses 4, versículo 1. Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. Quem tiver o que comer, faça o mesmo. Diz Jesus em Lucas capítulo 3, verso 11. Quer dizer, aí eu não sei se foi Jesus ou João Batista, né? Alguém sabe? Lucas 3? É Jesus ou é João Batista? Acho que foi João Batista que falou isso. Dai o que tens em esmola e tudo ficará puro para vós. Diz Lucas, agora capítulo 11, verso 41. No caso é Jesus falando. Muito bom. Nesse caso, então, pastor Éder William, o senhor que defende o trabalho da igreja, pregando, usando representantes no legislativo, no judiciário, para fazer justiça, para se opor ao mal, não vem aí uma contradição entre a ideia de que a gente milita com o poder de Deus, mas quem prevalece é o mal, embora ele não triunfe no fim, mas quem prevalece é o mal até a volta de Jesus? Nesse caso, acho que a posição do bispo está mais coerente, porque a igreja vai crescendo e o mal vai diminuindo. Bem, antes da resposta à sua pergunta, reverendo Weber, eu queria voltar ao bloco anterior e dizer ao bispo Hermes que não é nada pessoal, vai aqui o meu apreço e o respeito pela vida do servo de Deus. Mas eu queria voltar ao bloco anterior e já respondendo a sua pergunta. É que sobre a temática do homossexualismo, a Igreja do Senhor Jesus, ela não colocou em pauta esse tema no Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados Federais e o Senado, essa temática sobre os desejos e os interesses do movimento homossexual, foi introduzido pela senhora Marta Suplicy e pelo atual deputado Jean Williams. E nesse contexto todo, os telespectadores sabem o que está acontecendo em Brasília e o que isso fomentou em toda a nação brasileira, devido o pastor Marco Feliciano ser o presidente lá da Comissão de Direitos Humanos, e a bola de neve vem crescendo. Então, sobre as questões morais, porque o tema fala que o mal prospera, e os teólogos e filósofos, eles classificam o mal em 2 categorias: o mal natural, como foi colocado na matéria do vídeo do programa introdutório, sobre fome, catástrofes, morte, etc. E o mal no sentido moral. E a corrupção faz parte dentro do contexto do mal, natureza moral. E o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele trouxe uma mensagem contundente sobre a questão da moralidade. Ou seja, Jesus, ele pregava a verdade com amor, entretanto, Jesus não passava a mão na cabeça de quem estava
cometendo o erro. Ele chamava a pessoa ao arrependimento. Tanto é que ele disse para a mulher adúltera, vai, não peques mais. Mas o texto de Mateus 5, versículo 27 diz, ouvistes que foi dito aos amigos, não cometerás adultério. Aos antigos. Isso. Aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, o discurso de Jesus era dosado com amor e mesclado com a questão moral, que dava a base para a sua mensagem. E na questão da moralidade, nós também temos a questão do mal prevalecendo hoje na sociedade, com essa temática que foi dito sobre o homossexualismo, para fechar esse assunto, o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Paulo diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Efeminados é homossexual passivo. Depois, nem os sodomitas, homossexual ativo. E continua a lista, finaliza o texto. Os tais não herdarão o reino de Deus. Então, eu não estou aqui defendendo a tese que a igreja tem que pregar de forma agressiva, mas a igreja tem que pregar a verdade. E foi dito no bloco anterior que a Bíblia pode deixar alguma dúvida sobre essa temática. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida. A Bíblia é clara, cristalina, e a Bíblia condena essa prática. Agora, a igreja ela não está preocupada em apenas abordar essa temática do homossexualismo. As questões da salvação, da escatologia, que é o tema de hoje, fazem parte do bojo doutrinário das pregações e dos ensinos doutrinários que os pastores ministram nas igrejas evangélicas. A sua pergunta, pastor Heber, o Senhor Jesus deixou claro lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui no texto de Mateus 7, verso 13 e 14, que poucos são os que entram pela porta estreita. E muitos são os que entram pela porta larga, pelo caminho largo. Então o Senhor Jesus, ele deixa aqui claro que mais são os que rejeitam ao Evangelho e a minoria são os que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Entretanto, isso não dá o direito para a igreja ficar de braços cruzados, porque nós temos a tarefa da grande comissão, que é a evangelização dos povos. E isso vai minimizar a ação do mal, porque nós vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. E essas almas se convertendo ao Senhor Jesus, elas terão seus nomes escritos no livro da vida. Tá bom. Vou dar ao bispo Hermes a palavra para o senhor esclarecer. Eu não lembro do senhor ter falado que havia dúvida na Bíblia sobre a questão da homossexualidade. Acho que não. Não dessa maneira. Mas, e também, acho que o senhor tem que explicar esse texto aí, de Mateus, né? Será que então é a minoria que vai se salvar? Não, eu não acredito. Você chega em Apocalipse e você vê lá multidões, milhões de milhões. Quem são esses? São os salvos. Então eu creio sim que nós vamos ter uma baita de uma surpresa. Jesus estava falando dentro de um contexto, do contexto judaico, daquele momento. A porta ainda não havia sido aberta para os gentios, para todas as nações. Por enquanto, tanto que ele, quando faz a primeira comissão, ele diz, ide antes as ovelhas perdidas de Israel. Mas depois da cruz, a oportunidade se abre a todos os gentios. Agora, uma outra questão importante que o pastor Heber tocou, quando Jesus diz à mulher adúltera, vai e não peques mais. Se você observar, essa não era a única abordagem de Jesus. Aliás, Jesus raramente repetiu uma abordagem. Por que que ele não disse a mesma coisa à mulher que tinha tido 5 maridos, já estava no 6º e o 6º não era dela? A abordagem de Jesus era muito mais existencial do que moralista. Quando ele identifica naquela vida promíscua que a mulher samaritana levava, uma sede, aquilo era sintomático.
E ele diz, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Quer dizer, você está buscando saciá-la nesses múltiplos relacionamentos. Jesus não a condenou e nem terminou dizendo, vai, não peques mais. No caso lá do Zaqueu, Jesus também não disse, vai, não peques mais para ele, mas ele, constrangido pela presença de Cristo, toma a iniciativa de devolver quadruplicadamente tudo que ele havia lesado. Você vai encontrar, por exemplo, com o Nicodemos fariseu, Jesus diz a ele, é necessário nascer de novo. Jesus não repete essa abordagem para a samaritana, não repete essa abordagem para Zaqueu, para Bartimeu. Para cada pessoa, Jesus usa uma abordagem que tem a ver com a sua própria história. Por isso que eu disse, é uma abordagem existencial. Então, nem sempre eu preciso terminar um sermão com vai, não peques mais. Eu tenho que crer que o amor de Deus é suficiente para constranger aquela pessoa a mudar o foco da sua existência. Há um deslocamento de eixo. Porque o que é pecado, pastor? A gente sempre leva o pecado para o âmbito da moralidade. Pecado é viver para si. Você pode não fumar, não beber, não jogar, não ter outra mulher na rua e ainda assim é um pecador, tanto quanto eu. Você vivendo para si, você está errando o alvo da sua existência. Quando há uma conversão, há um deslocamento de eixo. Você deixa de viver para si para viver para Deus e para o seu próximo. Por isso Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E os que vivem, não vivem mais para si. Então termina o pecado. Se eu não vivo mais para si, para mim, por que eu vou manter um caso extraconjugal? Por que eu vou mentir? Todos os pecados têm a mesma origem, viver para si. Eu queria até sugerir aqui, me desculpe, mas um tema, não sei se o senhor já debateu, sobre o amor próprio. A maior heresia que tem sido pregada nas igrejas hoje se chama amor próprio. Amor próprio é uma heresia. É você manter o eu no trono da existência humana. Você não tem que amar a si mesmo. Jesus diz, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Lá em Apocalipse diz, eles venceram porque não amaram a sua própria vida. Então, o meu eu não pode ser o foco da minha existência. Eu tenho que viver para aqueles que estão ao meu redor e para Deus. Aí sim, eu deixo de viver em pecado. E não tem nada a ver com moralismo. Tá, mas essa questão do amor próprio que eu vejo nas pregações tem a ver com autoestima. Mas a autoestima é um outro nome que damos a essa heresia chamada amor próprio. Tá, eu vou fazer o tema. Vou fazer o tema. Porque senão a gente vai começar a falar sobre isso aqui. E, aliás, eu vou fazer 2 temas que eu já pensei hoje aqui. Um sobre essa questão do amar-se a si mesmo. Como é que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? E o segundo é se nós, como evangélicos, não caímos numa armadilha, que o senhor chamou de boi de piranha, né? Ao embarcar nas ardilosas ciladas lá de Brasília e fazendo um auê danado sobre 2 questões, né? E reduzindo a agenda evangélica a apenas essas 2 questões. Eu acho que isso foi proposital. Jogaram, nós mordemos a isca, mas dá tempo de a gente voltar atrás, né? Sabe quem percebeu claramente essa armadilha? Foi o Papa. O Papa percebeu. E tanto é que na última fala dele, ele falou, pessoal, tem outras coisas para a gente se preocupar e tal, né? Falei, esse cara... Não que essas coisas não sejam importantes. Não é que não seja, mas é que nós estamos reduzindo a nossa agenda a isso. Quer dizer, a existência do cristão é a tentação grande que a gente está tendo aqui de imitar o partido lá dos Estados Unidos, o republicano. Né? Então, ser crente significa ser anti isso e anti aquilo. Peraí, ser crente significa amar como Jesus, não é ser anti. O amor como Jesus pode nos levar a ficar contra determinadas posturas, mas isso é secundário. Né? Tá bom, já estou discutindo o tema aqui, nós vamos fazer os 2 temas aqui, tá bom? Eu queria chamar as entrevistas que a repórter fez sobre o tema de hoje, vamos ver. Já que os cristãos sabem que o mal prosperará até que o mundo se acabe, por que ficam tentando impedir isso? Acho que é de ser humano tentar impedir o mal, né? Não tem jeito. Na verdade, tem gente que não acredita que o mal, até tem gente que não acredita que o mal existe. Eu acredito que o mal existe sim, mas acho que o ser humano, ele quer buscar, ele está em busca dessa perfeição, vamos dizer assim. Na perfeição do homem, acho que não existe o mal. Mas eu creio que só não vai existir o mal quando morrermos ou quando Jesus nos levar.
Aí creio que aí acaba o mal. Na verdade o mundo jaz do maligno, né? A Bíblia diz isso, deixa isso bem claro. Eu acho que, falando assim da questão da sociedade, infelizmente a tendência é piorar. Nós podemos ver no nosso Brasil como funciona, muita corrupção, isso não vai mudar, pelo contrário, vai piorar. E os cristãos, na verdade, o papel deles é orar pela igreja, que é a única que vai, na verdade, o dever prevalecer, né? Mas Deus também vai vir e recolher também a igreja, só que eu acho que a tendência é piorar e não adianta lutar contra isso. Só Deus mesmo para dar vitória. Porque se parar agora, se a gente desistir agora, aí que vai ser mais rápido ainda. Então, tudo que lutaram por nós antes vai ser em vão. Nada, quer dizer, tipo, o mal pode vir, mas não quer dizer que pode ser impedido. Precisa ver direitinho, porque o que está escrito, o que Jesus falou que ia acontecer, ninguém vai impedir acontecer o mal, que nem guerras, filho contra pai, essa confusão toda generalizada. Eu acho que ninguém vai impedir acontecer o que Jesus Cristo determinou, tanto a parte do bem como a parte do mal. Tá. Bispo Hermes, aliás, primeiro o professor Éder, nas falas que a gente ouviu, especialmente de um jovem muito inteligente, dá a impressão, fica a impressão que a igreja tem que funcionar meio como um gueto, né? Olha, não tem jeito, o mal vai prosperar mesmo, mas a gente tem que ficar orando aqui pela igreja. Vamos orar pela igreja para ninguém se desviar, né? Porque assim, a hora que chegar o arrebatamento, Deus nos leva e o mundo que se lasca. Não dá essa ideia? Então, a ideia do gueto, ela é reprovável pela Bíblia, porque Jesus diz que a igreja é a luz do mundo. E como luz do mundo, você não pode deixar a luz no gueto, oculta, velada, atrás da cortina. Então, a igreja como luz do mundo, ela não pode ser considerada como gueto, porque a ação da igreja, ela tem que ser de forma pública sobre a face da terra. Eu queria, pastor Heber, rapidamente dizer nessa minha fala, sobre o bloco anterior, que os amados irmãos que estão nos assistindo, o Sermão da Montanha, proferido pelo Senhor Jesus, é uma mensagem para todas as épocas, inclusive a nossa época odierna, os dias atuais. E quando lemos o texto de Mateus 7, verso 13 e 14, que fala da porta estreita, porta larga, a interpretação fiel das Escrituras diz respeito à salvação para todas as épocas da raça humana. E nós temos hoje, segundo os dados, que no planeta Terra nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. E desses 7 bilhões, 2 bilhões,1 milhões são cristãos, incluindo os católicos. Segundo o último censo do IBGE, em 2010, o Brasil contava com cerca de 190 milhões de habitantes, sendo que dos quais 42 milhões evangélicos. Portanto, você vê que na contabilidade global do planeta Terra, os cristãos são minoria, e dentro do contexto também dos números do IBGE em nossa pátria brasileira, os evangélicos também são minoria. Entretanto, a Bíblia fala sim de um crescimento, que a gente tem que pregar, evangelizar e falar de Jesus. Quando foi dito pelo nobre companheiro, o Bispo Hermes, dos milhões e milhões que ele citou o Apocalipse, lá no Apocalipse, sim, eu concordo, está escrito lá, capítulo 5, verso 9, que cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto com teu sangue, o sangue de Jesus, né? Compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, a pregação do Evangelho alcançou a raça humana dos 4 cantos da face da terra. Agora, os milhões e milhões e os milhares de milhares que foi dito no bloco anterior, conforme está em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz respeito aqui, no texto, capítulo 5, verso 11 do Apocalipse, aos anjos. O texto diz: e olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles, dos anjos, milhões e milhões e milhares e milhares. Portanto, nós não podemos aqui afirmar aquilo que a Bíblia não afirma, porque escatologia, pastor Heber, é como se a gente estivesse estudando a Bíblia, orando, olhando pelo buraco da fechadura. Mas tá? peraí,
o pastor, o senhor está dizendo que os salvos vão ser minoria? Eu não estou dizendo. A Bíblia, ela nos afirma, em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele afirma categoricamente que a maioria das pessoas, elas rejeitam a mensagem do Evangelho. Então eu já tenho o terceiro tema para sugerir daqui, Mas porque eu tenho 2 minutos para acabar o programa. Puxa, então, três temas são meus, hein? Esses três temas tema aqui. é muito... Bispo, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, que o programa está acabando. Então tá, só leiam por favor Salmo 22, verso 27 e Apocalipse 7, verso 9, que fala que as nações virão, todas as famílias das nações, e se converterão. Eu creio na vitória do Evangelho dentro da história, e nós estamos aqui para trabalhar nesse afã. Nós não podemos desistir, nos deixar demover desse intuito, dessa missão gloriosa que poderia ter sido confiada aos anjos, mas Deus confiou a nós. Deus resolveu correr todos os riscos, confiando a homens como eu e você, seres falhos inclusive na compreensão míope que temos do Evangelho. Ninguém aqui tem uma compreensão completa. Na verdade, eu aprendo inclusive com quem pensa diferente de mim. Aprendi hoje com o pastor Éder e estou aprendendo a cada momento que ouço alguém e espero poder também estar dando minha singela contribuição. Posso deixar o nosso site? Eu gostaria de sugerir que você nos encontrasse no Twitter, Hermes Fernandes, nos encontrasse no Face, nós temos vários perfis no Face, inclusive uma fanpage que diz, né? Sei lá. É uma página. E você pode nos adicionar, você pode também nos escrever, bispohermes@hotmail. O endereço da nossa igreja reina, no Engenho Novo, é Rua Visconde de Santa Cruz 226, ao lado do Hospital Vital. E visite o nosso site, hermesfernandes.com. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, que Deus siga abençoando a todos. Eu é que agradeço, boa viagem para o Rio, de volta, né? Já o irmão vai embora de volta correndo para lá, ele só veio para participar do programa, olha que bênção que a gente tem aqui, né? E eu também quero agradecer ao professor pastor Éder William, que mora aqui em São Paulo, mas que também abre sempre espaço na sua agenda para participar do programa. O contato dele também está no site vejamsó.com.br, basta você entrar lá. O senhor quer fazer suas considerações finais? Meus agradecimentos ao pastor Heber, ao bispo Hermes, aos telespectadores, e estamos sempre à disposição, os nossos contatos estão no site. É só endereçar e-mail, oferta, convite, pergunta, tudo eles aceitam, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.